Me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabu. Deixei meu Pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Ah, Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão, a paz sentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente, o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Olá, minha gente, boa noite. Olha, mais uma vez é um prazer poder participar das atividades da Comunidade Espírita Nova Era. Nós mandamos o nosso abraço fraterno, carinhoso, e é claro, para quem estiver nos assistindo, né, nesse momento, que é um momento de encontro que envolve, é claro, reflexões, mas para além disso, e o que é fundamental, a partilha de bons conteúdos, né? A partilha de boas energias, que tenhamos um momento de paz, que tenhamos um momento abençoado de renovação, que tenhamos um momento de vivência do sagrado, que nos ajude, que contribua para que tenhamos paz, para que tenhamos harmonia em nossos lares, em nossas vidas. Então esse é um momento de integração, mesmo com as distâncias, não é? Mas ainda assim podemos vencer essas barreiras da distância e termos, pelos vínculos sagrados do coração, a oportunidade de partilharmos boas energias, de podermos assimilar as forças positivas da vida, no que diz respeito especialmente à nossa relação com a espiritualidade. E hoje, no nosso encontro, nós recorremos a uma letra de uma música popular brasileira, cuja composição é de Chico César e de Dominguinhos, e é bem conhecida, né? Especialmente, vamos dizer assim, para quem gosta do gênero musical, que é o forró, e uma letra belíssima,
que diz assim, Deus, porque o título, o tema da palestra é Deus me proteja de mim. Então isso remete à música, né? A música Deus me proteja de mim, eu não vou cantar, né? Então só vou fazer a leitura da letra. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim, Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Então, veja, Deus me proteja de mim. Isso pode parecer, pode soar estranho, porque normalmente o que se busca, o que se pede nas orações é justamente a proteção diante dos perigos, diante dos riscos que são externos, diante daquilo que, portanto, pode nos alcançar quando vem de fontes exteriores. Mas dificilmente se tem uma oração com essa perspectiva de olhar para si mesmo, de olhar para dentro e aí poder falar: Deus me livre de mim, ou me proteja de mim. Então, isso não é comum, isso é mais incomum. Interessante porque tem uma relação, ao que me parece, não é muito próxima, não sei se intencional, mas com um autor que faz parte das minhas referências, das minhas leituras, e aqui a gente vai compartilhando, que é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, no seu livro O Eu Profundo, tem uma oração que se chama Prece. É logo no início. E, inclusive, serve, não é, de, vamos dizer, nesse momento inicial, de oração. O que vai nos fazer bem, o que vai naturalmente nos trazer nessa relação com a dimensão da vida em sua transcendência, no que diz respeito à espiritualidade e, é claro, no que diz respeito ao que nós chamamos de Deus, a força sagrada que chamamos de Deus. Então, eu vou fazer a leitura e essa leitura serve, mais uma vez, como oração, como vivência de oração. E, como disse, o título é Prece. Fernando Pessoa diz assim, veja como é bonito. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte. O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos, e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir, e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como um pai. Minha alma seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, a tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Então essa é a oração de Fernando Pessoa, a prece publicada na sua obra O Eu Profundo, e esse finalzinho se identifica muito com o trecho da música de Chico César e Dominguinhos, quando eles dizem lá na letra, e a gente arrisca cantar só um pouquinho o início, né? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Então, Deus me proteja de mim. E aqui Fernando Pessoa vai dizer, Senhor, livra-me de mim.
Do mesmo modo, é uma perspectiva que tem um olhar para dentro. E um olhar para dentro que a princípio pode parecer um tanto quanto negativo em relação a si mesmo ou a si mesma, mas não é disso que se trata. É muito mais um reconhecimento de certas condições que ainda são limitantes e que podem justamente por motivações íntimas que nascem ainda de nós mesmos, de nós mesmas, nos levar a uma situação de frustração diante de expectativas que nós temos, ou diante mesmo do que nós consideramos como certo a partir de dispositivos conscienciais. Para falar de uma forma mais simples e objetiva, é algo que diz respeito especialmente a como eu identifico uma frase de Paulo de Tarso, que está em uma de suas epístolas. A gente faz uma pequena adaptação, mas basicamente a frase é a seguinte: ele vai dizer: eu ainda não faço todo o bem que gostaria de fazer, mas faço o mal, mas ainda faço o mal que não gostaria de fazer. Então veja, eu ainda não faço todo o bem que gostaria de fazer, mas ainda faço o mal que não gostaria de fazer. Então é uma situação, de certo modo, conflitiva diante do que se deseja, do que se anseia, do que está no plano da consciência, mas por outro lado, o que não se realiza nessa plenitude, tanto quanto ao todo o bem que nós gostaríamos de realizar, e por outro lado, ao mal que nós não gostaríamos de externar, de vivenciar, de sentir. Não é porque, às vezes, mesmo quando não há uma ação concreta, mas vamos falar dos conteúdos subjetivos que vêm diante, especialmente, de estímulos que acontecem na vida, de nossas relações sociais, as nossas relações pessoais, por exemplo. Quantas vezes nós podemos sentir o impulso, a pulsão que nos arrebata, e isso pode levar a estados conscienciais de conflito, e a pessoa pode dizer: não, mas eu não posso pensar em tais coisas, né? Eu não posso e não é certo, e nem devo desejar o mal da forma como eu estou desejando. Seja lá qual for o tipo de conteúdo, a gente não precisa especificar, mas há certos conteúdos mentais que podem levar justamente a esse processo de reflexão e ao mesmo tempo criar uma situação de mal-estar. Isso quando acontece? Porque quando acontece é porque existe uma reflexão acerca do que se passa conosco, acerca de nossas motivações, do que se expressa em nosso campo afetivo, em nosso campo mental, de uma forma mais ampla, e ao mesmo tempo como se dá a interface dessas experiências com a nossa própria consciência. Você sente algo, pensa, mas aí de forma consciente você diz: eu não devia, eu não devo. Isso antes mesmo de qualquer ação, porque quando vai para além do campo das ideias, dos sentimentos, se transforma em atitudes, em comportamentos práticos, aí é algo que pode ainda se agravar mais. E diante disso, nós podemos pensar justamente na sabedoria que se tem quanto a essa forma de oração, essa forma de externar uma fé, que não nos diminui, mas que traz esse cuidado que é preciso ter ainda com certas limitações que nós trazemos. Do ponto de vista espiritual, nós vamos observar que quando Kardec dialoga com os espíritos e vai pensar sobre o que significa o chamado mundo espiritual, e a partir daí o significado da vida, né? Porque ele vai dizer, inclusive no livro que é o Espiritismo, se não me falha a memória, que o Espiritismo é uma ciência nova, é assim que ele concebe, né? A ciência nova que tem como objeto de estudo o mundo dos espíritos, bem como sua relação com o mundo corpóreo. Então, como é que ele vai saber que mundo é esse, o chamado mundo dos espíritos? Através do contato da relação com os espíritos, o que é facultado pela
pela sensibilidade mediúnica. Então, a mediunidade como um meio de ter uma interação com os espíritos, pelo menos esses entes que assim se identificam e que trazem informações acerca de suas personalidades durante a vida e, portanto, vão dar informações acerca daquilo que se chama do após a morte. Então, o que é isso após a morte? O que é que existe? Existe um mundo, existem mundos, que dimensão é essa? E no interesse de saber disso, há também uma, vamos dizer, necessidade de compreensão coletiva acerca da própria vida humana neste planeta. E é claro que ao pensar sobre a vida humana neste planeta, ao pensar sobre as questões que aparecem ao longo do tempo como fatos cujas marcas são caracterizadas ou se identificam, infelizmente, pela violência em diferentes e diversos episódios, então nós vamos vendo uma série, uma leva de mazelas que identificam também a vida humana. É claro que não é só feito disso, a vida humana não é feita só de mazelas, mas nós vamos encontrar até hoje situações que indicam justamente uma condição que não é uma condição de paz generalizada, não é uma condição que está no campo dos nossos anseios por felicidade, uma felicidade que se dá inclusive do ponto de vista coletivo. Se pensarmos quantas pessoas passando fome, né? Se pegarmos dados da FAO, que é um órgão da ONU, então responsável, dentre outras coisas, por combate à fome, então são milhões de pessoas passando fome. Não tenho esse dado, esse número, mas é um número muito alto de pessoas efetivamente passando fome no mundo, sem falar nos conflitos, sem falar nas questões envolvendo saúde, nas crises de saúde, como tivemos agora uma crise profunda de saúde com a pandemia. Então, com todas as tecnologias, com todos os métodos, né, com todo o conhecimento que se tem, mas ainda assim nós sofremos e estamos sofrendo muito com doenças, e vejam que as pessoas, apesar de todas as tecnologias, dos métodos, parece que adoecem cada vez mais. Então, isso não é uma face única, naturalmente. A gente não vai ver, vamos dizer assim, apenas as sombras, mas é algo que está presente que caracteriza essa condição de vida humana. De modo que não se pode falar em uma felicidade plena. Inclusive, é a frase que está no Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. E que Kardec aproveita no Evangelho segundo o Espiritismo para ir, então, publicar uma comunicação de um espírito que vai tratar justamente acerca disso. A felicidade não é deste mundo, mas a felicidade pensada dessa forma, como uma experiência contínua, duradoura, de bem-estar ou de bem-aventurança. Então, pensada dessa forma, dessa maneira. Logo, quando Kardec vai falar sobre a escala espírita, a condição humana tem um lugar nessa escala espírita que é um lugar ainda de limitação, de pouco desenvolvimento. Ou seja, os espíritos reencarnados neste planeta são espíritos ainda em uma condição de atraso moral, em uma condição ainda de limitação quanto às suas possibilidades divinas. Então nós temos uma divindade dentro de nós mesmos, nós temos um potencial, um feixe de potências divinas, mas ainda não conseguimos aflorar, ainda não desenvolvemos esse feixe de potencialidades. E do ponto de vista espiritual, nós estamos nesse lugar que não é, portanto, adiantado, que não é um lugar característico de espíritos em uma condição mais feliz. Logo, trazemos ainda momentaneamente certos conteúdos conosco que resultam ao longo das nossas experiências vivenciais em situações de sofrimento, em situações que são de crise, de estados de culpa, de viciações que se estabelecem. Então nós vamos encontrar uma diversidade de situações que acabam desnaturando a vida, que acabam criando situações que são difíceis, que são desafiadoras,
que representam até mesmo mazelas, desventuras, enfim. Por isso, esse olhar, esse cuidado que aparece tanto na letra da música Deus me proteja de mim, quanto na poesia ou no texto de Fernando Pessoa, Senhor, livra-me de mim. Então é interessante ver como a manifestação de fé e de uma forma intuitiva cria uma sensibilidade perante a vida e traz essa perspectiva da humildade, de enxergar em si mesmo certas limitações que ainda podem fomentar pensamentos, sentimentos e atitudes que sejam contrárias à nossa própria consciência e que venham a nos trazer frutos que são amargos, ou seja, consequências que sejam ruins. Então, vale muito a pena, é interessante pensar nessa forma também de oração, nessa possibilidade de nós buscarmos esse cuidado, essa proteção em relação a nós mesmos, né? Não apenas em relação ao que é externo, isso quanto à vida material e a chamada vida espiritual, a relação com a vida espiritual no que diz respeito à obsessão. Porque, por exemplo, se fala muito da obsessão quando a pessoa sabe que nas suas relações, nos seus vínculos espirituais existe uma situação que caracterize um processo obsessivo, não é? Que é, falando de uma forma mais simples, o assédio, não é? Então a forma como um determinado espírito se vincula a gente e a partir desse vínculo ele pode criar situações de constrangimento e provocar resultados que são ruins. Então, aí nós temos uma situação que é característica de obsessão, chamada obsessão espiritual. Então, é muito simples, um espírito se aproxima, o que normalmente acontece por conta de vínculos que tem conosco, ou de um processo que é, vamos dizer, de sintonia mental, né? André Luiz até usa no seu livro Mecanismos da Mediunidade uma expressão que é indução mental, fazendo uma relação com a terminologia do campo do eletromagnetismo, dos estudos do eletromagnetismo. Então, indução mental, aquilo que se apresenta dentro de um determinado campo de pensamento, ou pensamento que se espraia como um campo, ele pode alcançar quem estiver em sintonia e assim induzir a ocorrência de um mesmo pensamento. Não sei se dá para entender, mas basicamente é o seguinte, vamos dar um exemplo. Se eu penso em uma coisa boa, para não falar só de coisas ruins, né? Então, se eu penso aqui em uma oração pela terra, uma oração pela Mãe Terra, uma oração para que tenhamos mais cuidado com a nossa casa, né? Com a nossa morada, que tenhamos mais cuidado com essa... É bom chamar de mãe, porque não é só uma casa. Mãe implica uma relação afetiva, de carinho, e demanda mais cuidado. Então, se eu pensar assim na Mãe Terra e faço uma oração e tenho uma preocupação, veja, eu estou produzindo conteúdo mental, e aí do ponto de vista espiritual, segundo informações dos espíritos, esse conteúdo mental ele vai irradiar para além do meu próprio corpo. Então vai formar uma espécie de campo, um tecido, e ele vai assim alcançando distâncias que eu não sei quais são essas distâncias. Então é como uma luz, né? Então você tem uma luz, tem um foco, nós somos o foco, mas a luz vai assim se espalhando. A depender da intensidade do foco, mais alcance ela tem. Se chega em uma determinada pessoa e ela também apresenta essa preocupação, esse cuidado em relação à Mãe Terra, se também ela gostaria de, como um anseio de pedir proteção, de pedir mais cuidado em suas manifestações de fé, então isso cria uma situação de sintonia, uma indução, quer dizer, o que eu pensei pode estimular ainda mais quem estiver com essa predisposição. É o que André Luiz, falando assim a grosso modo, vai chamar de indução mental, tá? Falando a grosso modo. Então, essa é uma ideia interessante, porque quando a gente fala de obsessão, nós vamos então pensar nesse processo também que é de sintonia. Então, existe um vínculo que pode ser mais profundo, que se refere
experiências com pessoas ou com espíritos, não é, que fizeram parte de nossa história e ainda fazem, mas às vezes não tem necessariamente essa condição de ter feito parte de nossa história. Então aí nós pedimos oração, pedimos em nossa oração proteção diante desses chamados obsessores, quando há uma identificação. Alguém diz assim, olha, você está acompanhado de um espírito que não é muito bom. Então existe um quadro obsessivo, a pessoa então vai fazer uma oração e diz assim, meu Deus, eu peço proteção. Né? E aí acrescenta e pede até perdão. Né? Em muitos casos diz assim, eu não sei o que foi que eu fiz, mas eu peço perdão. Então tudo bem, então são práticas positivas, é um recurso que é importante, mas quando se trata de uma auto-obsessão, que é muito mais, eu vou dizer assim, complexa, muito mais ou talvez tão complexa quanto o processo obsessivo, né? Mas a auto-obsessão, ela ainda acaba sendo algo que tem um grau de dificuldade de ser tratado porque depende de uma mudança e de um reconhecimento, e a partir daí a mudança, primeiro de um reconhecimento e logo depois de uma mudança em relação à forma como cada um se vê. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma determinada ideia fixa, enquanto não reconhecer que eu estou preso àquela ideia fixa, enquanto não reconhecer que estou andando em círculos viciosos, e assim eu não consigo caminhar em frente e encontrar novos caminhos, novas possibilidades. Então, se eu fico dando voltas e voltas e voltas, eu reconhecendo isso já é o primeiro passo para a mudança. Então, se eu não reconheço, eu vou continuar num processo que é um processo prejudicial a mim mesmo. E aí eu posso criar, a partir de certas ideias que são fixas, de estados inclusive de culpa, de não conseguir se desligar de determinados eventos, de determinadas situações, uma situação que é obsessiva. Você fica obcecado por algo, obcecado por alguém. Além de obsidiar, está se obsidiando. Né? Então, processo de auto-obsessão. E olha aí a necessidade de se proteger de si mesmo, ou de si mesma. Então, pedir a Deus, em suas manifestações de fé, proteção em relação a si mesmo, não é uma forma de se menosprezar, não é uma forma de se diminuir, mas é um cuidado consigo. É um cuidado que se dá a partir dessa compreensão mais delicada, mais sensível do que nós somos, de nossa natureza. E se eu me compreendo, se eu entendo, inclusive, as minhas limitações, então eu tenho humildade para fazer isso. Porque não costuma ser fácil, porque mais uma vez a gente lembra da frase de Paulo de Tarso. Então eu ainda não faço todo o bem que gostaria de fazer, mas ainda faço o mal que não gostaria. Não é? Então, às vezes parece que é algo mais forte. Você tem um anseio, mas ainda não consegue realizar, seja o bem, e no entanto não consegue realizar condições que evitem o mal. E isso acaba emergindo, acaba acontecendo, e pode criar crises de culpa, crises conscienciais, produzir diferentes resultados ruins, consequências que são danosas para nós mesmos e para quem estiver à nossa volta, ao alcance de nossas ações. Então, esse é um gesto que é importante. E no que diz respeito aos ensinamentos dos Espíritos, a gente sempre cita, porque é a referência básica, tá? A referência básica, o Livro dos Espíritos, a questão de 919, que é praticamente a última do livro terceiro, que trata das leis morais, quando Kardec vai perguntar o que podemos fazer, qual o caminho para nos tornarmos pessoas melhores, né? Para que tenhamos condições de avançar moralmente e ao mesmo tempo de evitar o arrastamento do mal. Então, basicamente, essa é a pergunta dele. Não estou citando aqui de forma literal, mas é o que ele pergunta na questão 919. Então, qual é o meio que os espíritos recomendam, né, para que tenhamos essa possibilidade de um desenvolvimento pessoal maior, que nos leve a uma expressão significativa de uma condição moral
que traga bons frutos como paz, harmonia, e evitar o mal que resulte em preconceito, que resulte em violência, que resulte em intolerância. Aí a resposta dos espíritos é a seguinte, né? Pelo menos é o que Kardec coloca lá como respostas dos espíritos, porque não tem uma assinatura. Então foi na composição justamente das respostas para uma mesma pergunta feita para diferentes espíritos por diferentes médiuns. Então Kardec pega o conjunto das respostas e aí ele sintetiza e coloca lá o que é comum, né? Coloca lá seguindo o princípio que ele chama no Evangelho segundo o Espiritismo de princípio da concordância e generalidade dos ensinos dos Espíritos. E aí, então, nós vamos encontrar para essa questão 919 a resposta. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a resposta deles não é uma resposta que traz uma novidade. Isso é interessante. Não é a resposta que traz algo assim que representa, sabe, o novo que ninguém nunca viu. Basicamente, ele diz o seguinte, olha, o que vocês precisam está aí à disposição. É preciso buscar. Né? Isso lembra um episódio também dos Evangelhos que se refere a um sujeito que era um Lázaro, que vivia de migalhas, de restos, né, de um senhor que era rico, e depois que Lázaro morre, esse senhor, passado alguns anos, também morre, e esse senhor que era rico se vê numa situação de sofrimento após a morte, e quando ele volta a olhar para o alto, conforme está descrito nos Evangelhos, ele vê Lázaro em uma condição de felicidade, uma condição de bem-aventurança. E ele então faz um pedido a Lázaro, ele chama Lázaro e diz assim, olha Lázaro, eu peço que me ajude, enfim, ele pede ajuda, a ajuda não é possível, porque Lázaro diz assim, entre nós dois existe um abismo, então é difícil transpor esse abismo. Mas o fato interessante é que no finalzinho ele diz assim, dessa interação, né, que Jesus vai contar como uma história, no final, esse Senhor diz assim, olha, se você não pode me ajudar, pelo menos volte à terra e diga para os meus filhos que seguem os mesmos passos que eu trilhei, então diz para os meus filhos para que eles não façam isso, para que eles mudem, para que eles não repitam os erros que eu cometi. E aí Lázaro diz a ele o seguinte, olha, para isso eles têm as leis e os profetas. Ou seja, o que foi que ele quer dizer? Eles têm tudo à disposição. Tá? Então, a gente fica esperando uma revelação espiritual que traga um momento de iluminação. Tá? E que tudo seja explicado, que tudo seja esclarecido. E é interessante, pode ser uma frustração para muita gente, mas quando os espíritos respondem, eles já trazem aquilo que está no campo das nossas referências, que já está acessível. Então, o que ele vai fazer nesse momento? Dizer assim, olha, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Quem é esse sábio? Sócrates, né? Que viveu o século V, finalzinho já do século IV, que ele morre, aos 70 anos, se eu não me engano. Um dos filósofos assim, mais conhecidos, né, da antiguidade grega, né, da Grécia clássica, e não escreveu nada. E, na verdade, essa frase não foi criada por Sócrates, foi que serviu de base, segundo Platão, que foi quem escreveu textos falando de Sócrates, da existência de Sócrates, porque ele não escreveu nada, pelo menos que você tenha notícia até hoje. E aí Platão vai dizer que Sócrates usa essa expressão conhece-te a ti mesmo como base, como fundamento para a sua filosofia.
para inclusive um de seus métodos, que é a maiêutica, né? Que maiêutica significa dar à luz, é parto mesmo, né? Então, uma deliverance, então botar para a luz a ideia do parto como um processo de despertar da consciência para o conhecimento. Na compreensão de Sócrates, e Platão vai também se fundamentar nessa mesma ideia, nessa mesma concepção. Todos nós, seja lá quem for, temos possibilidade de conhecer qualquer coisa. Né? O conhecimento já está conosco, nós vamos despertando, nós vamos trazendo para a luz. Então, o que é que ele faz? Assim, vai, através desse método, criando situações, normalmente através de perguntas, né? Fazendo perguntas, e a partir daí dando os estímulos para que o próprio conhecimento que está em cada um possa vir à tona. Né? Então, é um trabalho de parteira mesmo, vamos dizer, de uma parteira filosófica. E Sócrates, então, ele toma essa expressão como a base da sua filosofia. E diz assim, isso é que é mais importante, porque ele encontra no frontispício do templo de Apolo em Delfos, ou do templo do templo de Apolo. Então, em Delfos, logo na frente, essa frase estava lá colocada: homem, conhece-te a ti mesmo. Então, a importância do conhecimento pessoal. Aí Kardec, logo depois, ele diz assim, reconhecemos, mais uma vez na citação literal, tá? Mas tem a questão 919, e aí em algumas traduções é 919A, e outros colocam 920. Então, na questão 919A, Kardec diz assim, nós reconhecemos a sabedoria desta frase, desta expressão, mas a dificuldade está em saber como conhecer a si mesmo. E ele pergunta aos espíritos, vocês podem nos ajudar? Né? Então, qual é o meio para se conhecer? E aí vem uma mensagem que é assinada por Agostinho, chamado Santo Agostinho. Quando ele vai dizer de uma forma simples, é interessante porque Kardec busca justamente as informações e colocar ali o que é fruto da comunicação dos espíritos, que seja acessível, que seja simples mesmo, sem a preocupação de dar uma sistematização filosófica, né? Então ele traz uma resposta que é simples e que pode servir porque acaba sendo uma experiência pessoal, com a experiência de Santo Agostinho. Ele diz assim, olha, todo final do dia, à noite, eu fazia uma reflexão e procurava rever todos os meus atos, todos os meus procedimentos anteriores, desde o momento em que o dia começou. E assim fazia uma espécie de revista, né? Fazia uma revisão, voltava o olhar para então ver como foi o seu dia, o que ele fez, deixou de fazer, e assim ter uma avaliação não apenas de como foi seu dia, mas ao longo do tempo de verificar quais são os seus condicionamentos, quais são os seus gostos, né? Quais são as suas dificuldades. É interessante porque tem um filme cujo título em português é Meu Filho, Meu Mundo, que mostra a experiência, que fala da experiência de uma criança, dos pais que tiveram uma criança diagnosticada com autismo. E na época eles procuraram os tratamentos disponíveis, mas eram tratamentos terríveis, tratamentos feitos à base de violência, tratamentos assim que degradavam ainda mais o estado das crianças e posteriormente adolescentes, adultos que apresentavam autismo. E eles não queriam, até pelo amor pelo filho, não queriam de jeito nenhum colocar o filho numa situação dessa, né? E submeter o filho a um processo de violência. Então foi aquele sem base, sem nada, sem nenhum conhecimento assim em termos de publicação disponível, né, que pudesse orientar. Então eles decidiram fazer o seguinte, de verificar, de olhar, observar todos os dias quais eram
os comportamentos do filho, como é que ele reagia a cada estímulo, o que é que ele gostava, o que é que ele não gostava, o que é que trazia conforto, o que é que trazia desconforto, o que é que fazia com que ele ficasse alegre, e assim por aí vai. E eles foram então verificando, num trabalho cansativo, né, um trabalho que demandou tempo, eles foram verificando justamente cada coisa que representava bons estímulos, né? E evitando aquilo que prejudicava o filho, né, em relação a esse quadro, né, a essa doença, vou chamar assim. Então, com isso, pelo menos como é mostrado, apresentado no filme, na história dessa família, esse menino ele consegue ter um desenvolvimento fantástico, né? Então, as limitações que ele trazia na infância por conta do autismo foram gradativamente superadas e mesmo sendo autista, ele conseguiu ter uma vida adulta, vamos dizer assim, normal, né? Então, de estudar, de trabalhar, então de seguir seu caminho. Mas veja, foi preciso conhecer, né? Aí, nesse caso, é um exemplo que expressa o conhecimento acerca do outro. Mas veja como é algo assim importante, porque quando Agostinho diz de verificar tudo que nós fizemos, não é só em relação a um dia. Então, isso ao longo do tempo, né? É uma avaliação feita de forma, vamos dizer, continuada, com perseverança, que vai nos dando a ideia justamente acerca daquilo que nós ainda não percebemos, não nos damos conta, mas de uma forma honesta, tá? De uma forma que seja sincera, porque às vezes se tem como mecanismo de defesa criar justificativas, tentar normalizar certas situações que nós sabemos que são ou que inspiram cuidado, né? Que inspiram justamente uma mudança, uma necessidade de mudança, porque podem trazer resultados que não são bons, tá? Então, às vezes a gente pode criar mecanismos de defesa. Cuidado em relação a isso. Conhecer a si mesmo exige ou demanda humildade. Isso é fundamental. Ao mesmo tempo, perseverança, tempo de análise, né? Então, não é um processo que acontece ou não é algo que acontece de forma pontual em um dia, quando alguém decide à noite pensar em como foi o seu dia, desde do momento que acordou até aquele instante. É algo que se dá ao longo do tempo. Mas essa foi uma experiência de Santo Agostinho. Não significa dizer que todos devam fazer. É apenas uma sugestão, porque não se tem vamos dizer, uma regra absoluta, né? Então os caminhos eles podem ser diferentes, mas é algo importante, veja, necessário que os espíritos colocam como uma necessidade de conhecimento de si para uma condição mais livre, uma condição de desenvolvimento que nos leve a um patamar superior. Essa palavra eu não gosto muito não, daí a dificuldade de colocar, né? Patamar superior, mas que nos leve a um outro patamar de realização que não esteja mais limitado por imperfeições, por mazelas, por limitações que nós ainda trazemos, né? Então que podem justamente nos limitar em relação à vida. Então vamos dizer, eu estava fazendo uma outra palestra há pouco tempo sobre o perdão, né? Sobre a necessidade do perdão, e uma senhora disse assim algo que não é só dela, mas podemos dizer que além de ser uma identificação minha também, pode ser de muita gente. Ela disse assim: perdoar é difícil. Né? E vamos dizer, quando a ferida é profunda, de fato, quando a mágoa é profunda, perdoar não é algo fácil. Só que aí é uma variação. Há pessoas que têm uma dificuldade muito, muito maior de perdoar e outras que não têm tanta dificuldade. Então, se eu tenho muita dificuldade, veja, nesse processo eu passo a reconhecer isso, eu passo a identificar, tá? Então, passo a dizer, nossa, mas eu tenho muita dificuldade em perdoar. Esse é o primeiro passo.
para que tenhamos justamente um conhecimento que nos permita trabalhar e cuidar desses aspectos que são pessoais e assim evitarmos as chamadas auto-obsessões, tá? Evitarmos justamente esses processos que é de auto-obsessão, de perturbação que não se extingue apenas com esta vida. E aí nós vamos encontrar na literatura mediúnica uma série de descrições de espíritos que se veem mergulhados em seus dramas, em suas tragédias pessoais, e a partir daí passam a experimentar o seu próprio inferno, como um inferno pessoal. Tá? Então não é algo que está delimitado a esta vida, mas que envolve a vida em sua perspectiva mais ampla, considerando a própria continuidade que se tem após a chamada morte, na nossa experiência na condição de espírito, na condição plena de espírito. Então, daí essa emergência, vou dizer assim, ou essa urgência em relação ao cuidado consigo. E é claro, se é difícil, se é algo assim que é trabalhoso, podemos pedir ajuda em nossas orações. E aí dizer, Deus me proteja de mim. Né? Para não transferirmos, como diria Jean-Paul Sartre em um de seus textos, que nós temos o costume de fazer esse processo de transferência, de criar bodes expiatórios, né? De criar justificativas para o que nós sabemos que demanda um cuidado e um processo de mudança, de reformulação, porque se isso não acontece, então nós continuaremos sofrendo com as próprias limitações, e isso, além de criar um campo favorável espiritualmente para vínculos espirituais que não são bons, tá? Além disso, pode dar margem a processos de auto-obsessão. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado e, como disse, é um ensinamento que segue, inclusive tomando como base essas referências espíritas que são importantes e são referências básicas, né? Então por isso que a gente toma como base. Então nós vamos encontrar nesse saber espírita as orientações dos espíritos quanto à importância de nos conhecermos, quanto à importância de nos cuidarmos e quanto é necessário aproveitarmos o tempo que nós temos para nos libertarmos de nossas próprias inferioridades ou mazelas ou limitações que são momentâneas, porque são momentâneas, tá? Nesse sentido, é bom sempre lembrar de um ditado, se eu não me engano, um ditado português, uma frase que diz assim, não há bem que dure para sempre, mas também não há mal que nunca se acabe. Né? A gente pode inverter e falar, não há mal que nunca se acabe, assim como não há bem que dure para sempre. Então, tudo bem, se o bem não pode durar para sempre, se não dá para ter essa durabilidade, então mal também não há mal que não se acabe. Tá? Então é interessante sempre lembrar disso, que são condições limitantes momentâneas. Né? E essa vivência do sagrado, essa vivência da espiritualidade nos ajuda demais nesse processo, nos ajuda muito. E no diálogo que nós buscamos com outras fontes de saber, é interessante lembrar de um texto de Paramahansa Yogananda, que vai falar sobre a ciência da religião, e ele diz que basicamente o que seria uma linguagem comum para as religiões e o que pode identificar a religião como uma instituição, e para além de ser uma instituição social, mas como um espaço de vivência, como um processo de experiência, de vivência sagrada. Então, como a religião pode nos ajudar no que ele vai chamar de realização de bem-aventurança. Então, o que une, o que vincula
o que pode vincular todas as religiões numa linguagem comum é justamente essa busca de um estado de bem-aventurança. Mas um estado de bem-aventurança não como uma salvação que vai acontecer em vida ou após a vida, como uma espécie de recompensa de Deus perante a nosso testemunho de fé. Mas o estado de bem-aventurança de que ele fala e que se identifica muito com os ensinos dos Espíritos e com, assim como outras fontes de saber, é justamente a bem-aventurança que se dá através de um despertar de nossas possibilidades imanentes e na superação das limitações que nós trazemos. Então esse é o estado de bem-aventurança que é mais profundo, mais significativo e transformador. Tá? É difícil? É. Então a gente pode, em nossas orações, pedir: Deus me proteja de mim. Senhor, livrai-me de mim. É humildade, é um gesto de humildade, é um gesto de fé e é um gesto que contribui e muito para esse processo de transformação pessoal, para esse processo de renovação, para esse processo de autoconhecimento, para esse processo de despertar da consciência para a vida maior, para a espiritualidade, e assim podermos abrir perspectivas de horizontes que sejam mais preenchidos de paz, de bonança e de Deus. Tá bom? Desse modo a gente encerra aqui com essas breves reflexões. Pena que nesse formato a gente não tem espaço para resposta, para interação, ou melhor, para perguntas, para fazer interações, não é? Mas ainda assim eu sei que cada um vai ouvindo e vai pensando a respeito do que está sendo dito, vai criando suas questões, vai criando desdobramentos, e desse modo nós temos uma partilha de conteúdos, ainda que se dê de uma maneira mais silenciosa, de uma maneira mais sutil, tá certo? Mas eu tenho a certeza de que estamos em um processo de partilha, em um processo de comunhão. Então, só nos resta agradecer mais uma vez e desejar que tenhamos paz em nossas vidas, que tenhamos proteção de tudo que diz respeito aos riscos externos e também proteção diante dos riscos internos, diante daquilo que ainda é nosso e que pode nos levar a dificuldades, nos levar a situações desagradáveis, desafiadoras, difíceis, e usando palavras que são um pouquinho mais pesadas, um pouquinho mais difíceis, ao desespero, à desesperança e até mesmo, em muitos casos, ao desgosto pela vida. Então, que esta seja, mais uma vez, uma vivência sagrada, e desejamos, de forma renovada, que nossas vidas sejam mais preenchidas de paz, de conhecimento de si mesmo, de humildade, de sabedoria, e que tenhamos bondade em nossos corações, que essa bondade se expresse em nossas palavras, em nossos gestos, em nossas ações. Então, um beijo no coração, que Deus nos abençoe, que Jesus, como mestre, amigo e irmão, esteja sempre conosco a nos ensinar as lições de amor fraterno. Até a próxima. Seu tempo. Música do meu amigo Gildo Della Sela. O tempo diz que não é de ninguém, revela só quem as pessoas são. O seu relógio não contabiliza quantas batidas tem o seu coração. O tempo avisa que não quer saber se a encomenda que partiu chegou. Quem sobrou na curva, quem adormeceu, quem foi que sorriu, que se machucou. O tempo não tem tempo a perder, no mesmo compasso vai e vem.
Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo